Galera, você sabe que no Brasil vale tudo, né? Você sabe que no Brasil nada deve nos surpreender. Você sabe que o Brasil é melhor do que qualquer série de suspense, do que qualquer filme que tem uma grande reviravolta. Aqui no Brasil tudo pode acontecer. Verdade. Só que no Brasil a gente está quase vivendo um sebastianismo. Você sabe, eu não sei se você sabe disso, né? Mas houve um rei em Portugal no século XVI chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião ele foi para Portugal numa guerra, acabou desaparecendo lá. Isso gerou uma crise total em Portugal. Portugal, depois de 2 anos, acabou perdendo a sua autonomia por causa da União Ibérica, ficou dependendo da Espanha durante 60 anos. E o povo criou uma esperança de que ele poderia voltar ou aparecer e resolver os problemas de Portugal. A gente está prestes a viver um negócio desse, porque nós estamos aí caminhando para uma revolução no Brasil, para uma guinada para melhorar, para acabar com a violência, para acabar com a corrupção, para a economia bombar. O mercado internacional está esperando só Bolsonaro ser eleito para despejar bilhões de dólares aqui no Brasil. Isso é fato, é notícia, é só você pesquisar. Jair Bolsonaro é o favorito do mercado, lógico, né? O mercado não quer as maluquices que viveu com Lula, Dilma, e também não quer viver isso com Haddad, muito mais agora o Lula estando preso, né? Só que, pessoal, eu estava estudando como sempre, analisando as notícias, me informando, e eu estava assistindo ontem um vídeo do Tio Lu, que eu gosto muito do canal dele, quero dar os parabéns públicos a ele aqui, acompanho o canal desde da creche obscura do Tio Lu, das antigas, né, que era bem macabro, bem sinistro ali, e eu estava assistindo um vídeo onde ele fala que está sendo preparado um novo atentado contra Bolsonaro. E aí eu fiquei preocupado, né, porque eu fui um dos poucos que aqui no YouTube falaram sobre isso antes do atentado e continuo falando depois. Hoje em dia, por exemplo, está todo mundo falando de fraude nas urnas, que eu acho que é muito importante. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente falando que só há 2 maneiras do PT vencer essas eleições, que é fraudando as urnas ou matando Jair Bolsonaro. Só que aí, quando eu vi o vídeo dele falando que existe esse outro plano, eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, deixa eu investigar para ver o que é isso. E eu fiquei surpreso. Por quê? Eu fiquei surpreso porque ali ele mostra uma fala de uma menina no YouTube, que ele sabiamente borrou a face dela, e eu vou reproduzir aqui para vocês. Então foi levantada essa hipótese do que aconteceria se um dos 2 candidatos no segundo turno desistir ou falecer ou ser assassinado. Olha só o que essa menina fala aí no vídeo. Então, a gente sabe que existe a possibilidade do Coisa ganhar, né? Tá repreendido uma hora dessa, mas essa possibilidade existe. Mas existe a possibilidade dele não governar. E aqui tá. Primeiramente, pela ordem da matéria que eu li. Por lei, se o candidato morre durante o processo de candidatura, ele precisa achar um substituto, que foi assim. Aí, se eleito, depois do mandato dele, a partir do 1º de janeiro, se ele morrer, quem assume é o vice, no caso, a mesma bosta do Mourão, né? Então, nada feito. Aí, se ele morrer entre o 1º e o 2º turno, o 2º e o 3º colocado é que são convocados para uma nova disputa. Ou seja, então é isso, gente. Se organizar direitinho, a gente tem Ciro e Haddad em uma disputa. Não disse como, para não ser denunciada, mas temos aí uma bela opção. Isso poderia ser história da minha cabeça. Eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse atingir esse nível de inteligência. Mas isso realmente é lei. Foram coisas pesquisadas agora de tarde por mim, pela prima que não quer ser. Então, pessoal, o que está em jogo nisso aí? Está em jogo o seguinte. Se um dos candidatos desiste ou morre, o 3º colocado automaticamente entra na disputa. Olha só. Quem que foi o 3º colocado nessas eleições de 2018 para presidente? Ciro Gomes, filhotinho do PT, ex-ministro do PT e Mr. Induct Lula. O cara que falou que vai dar indulto a Lula, diz que Lula é meu personal friend, meu amigo pessoal. Pessoal, vocês já imaginaram esse cenário?
Pessoal, se havia motivos para psicopatas matarem Jair Bolsonaro no primeiro turno, imagina agora no segundo, que se Bolsonaro sair de cena, é 100% de vitória do comunismo e da esquerda, com Haddad e com Ciro. A mesma patotinha vence. Vocês já imaginaram isso? Então, pessoal, na minha singela, humilde opinião, como analista de mídia, jornalista, mestre, doutor, pesquisador acadêmico, a minha conclusão é: Bolsonaro não deve sair de casa. Bolsonaro está em primeiro, a grande plataforma de campanha dele é a internet e ele não tem necessidade de sair correndo atrás de voto. Quem tem que fazer isso é o Fernando Haddad, porque o Haddad ele está 20 milhões de votos atrás. Ainda que as pesquisas tenham colocado 10% de diferença só entre Bolsonaro e Haddad agora na primeira pesquisa que saiu para o segundo turno, mas o Bolsonaro teve 20 milhões de votos a mais do que Fernando Haddad e é impossível em 3 semanas você conquistar 20 milhões de votos. Apesar de Jair Bolsonaro ter dito na entrevista ao SBT que ele ia fazer viagens de avião, ia fazer até carreatas, mas não andar no meio do povo, agora a gente já sabe que os médicos o proibiram de fazer campanha e participar dos debates. Então, matéria que Bolsonaro avisa que não irá ao debate do SBT. Campanha de Jair Bolsonaro enviou nota avisando que, por razões médicas, o candidato também não poderá participar do debate da Folha UOL SBT, marcado para 17 de outubro. Segundo o jornal, os organizadores vão tentar agendar com as campanhas Bolsonaro e Haddad outra data para o evento. Sem fazer campanha desde que foi esfaqueado em Juiz de Fora no dia 6 de setembro, o presidenciável do PSL cancelou sua participação em todos os debates televisivos que haviam sido marcados de 12 a 17 de outubro. Por hora, os únicos não cancelados por Bolsonaro são os da Record, marcado para o dia 21, e o da Globo, marcado para o dia 26, 2 dias antes do segundo turno. Tá aqui a matéria da Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que não poderá participar do debate Folha, UOL e SBT no dia 17. Segundo nota, a equipe médica recomendou mais alguns dias de repouso ao candidato do PSL. Olha agora aqui. Cátia Abreu pede que Haddad desista do segundo turno para dar lugar para Ciro. Mas na verdade não é o Haddad que eles querem que desista, é o Bolsonaro que quer que seja tirado de cena. Pessoal, é o seguinte, matéria do Estadão, essa é a mais importante, eu deixei para o final. Segundo turno das eleições de 2018, entenda as novas regras e saiba o que muda. Quando será o segundo turno? Porque ele acontece? Os candidatos têm o mesmo tempo de propaganda? Veja perguntas e respostas para a segunda fase das votações. E é isso aqui que eu fui ler e me preocupou muito. Olha só, o que acontece se um candidato morrer, desistir ou ficar impedido legalmente entre o primeiro e o segundo turno? Caso um candidato passe por uma das 3 situações, após ser eleito para disputar o segundo turno e antes do resultado final das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, garante que o terceiro colocado no primeiro turno é automaticamente convocado para a etapa seguinte, garantindo sempre o critério de maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, quem que seria? Ciro Gomes. Pessoal, você concorda comigo, então, que Bolsonaro não deve sair de casa? Porque time que está ganhando não se mexe? E para a gente não ficar órfão num momento tão importante da nossa história e ficar dependendo de Dom Sebastião ressuscitado dos mortos para vir nos salvar? E não ficar dependendo de Antônio Conselheiro para ficar profetizando contra o governo que vai ser instaurado? Galera, é muito sério, espalhe esse vídeo, espalhe essa mensagem, que essa mensagem possa chegar ao Bolsonaro para ele refletir sobre isso, tá bom? Se você tem contato aí, manda para ele, porque ele precisa ter esse discernimento, tá certo?